Olá, seja muito bem-vindo no nosso canal Vozes de Coragem. Hoje nós temos um tema muito interessante, nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Sabe aqueles pensamentos intrusivos que vira e mexe vêm e te assaltam e parece que, por mais que você tenha se arrependido de um passo errado ou de uma decisão errada, aquele pensamento de vez em quando vem e começa a te acusar novamente? Você já sentiu isso? Sim, eu já senti. Inclusive, muito recentemente, passei por episódios desse jeito, de um sentimento muito ruim, né? Um sentimento que causa um mal-estar, causa uma angústia, e a gente demora um pouquinho até para entender o que está acontecendo, né? E você daqui a pouco percebe que você está com um sentimento pesado, deixa a gente pesada, né? Eu senti recentemente e é muito desconfortável. Verdade. Então acho que é um tema muito importante da gente falar, porque do jeito que aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com... Possivelmente. Sobre o tema, elaborei umas perguntas pra gente, que eu acredito que sejam as perguntas que a maioria das pessoas podem se identificar. Sim, então vamos às perguntas. Isso. Por que, às vezes, sou invadida por um sentimento de culpa? Porque esses sentimentos me fazem sentir indigna de coisas boas que estão acontecendo, a ponto de me desanimar e me paralisar. Esse eu acho que é um dos piores pontos da culpa, né? Ela faz a gente se sentir não merecedora, né? Isso. Não merecedora, então acaba a gente se auto-sabotando por causa da culpa, né? Tem algo errado comigo? Como me livrar destes pensamentos? Uau, quantas perguntas boas de ser respondidas, difíceis, né? Mas a gente vai tentar, né, responder, tentar ajudar quem está precisando, às vezes, de uma luz, quando esse sentimento vem, e muitas vezes paralisa. Mas antes de responder, vamos fazer aquele convite especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição, ela nos ajuda, nos incentiva a continuar com o nosso podcast aqui, isso, né? E ajuda a espalhar. Isso bem, aí, né? Com certeza. Dá o seu joinha, compartilha e não esquece de ativar os sininhos, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai estar recebendo ali logo em primeira mão e você não sai perdendo nada. Então vamos às respostas, não é isso? Em primeiro lugar, a gente precisa sempre pensar que o sentimento de culpa, ela é um autocorretivo, para autocorreção. A culpa ela vem quando eu saio de uma linha, de um caminho, né, de acertos. Então, leis, ou sejam elas leis dogmáticas, né, ou leis civis, sociais, né, aí quando eu saio dessa linha ali, eu cometo um erro, um vacilo, algo que me prejudica ou prejudica alguém, eu tenho esse sentimento de que eu errei, sensação de culpa. Então, ela serve para me autocorrigir, para saber que eu não deveria ter feito aquilo. Então, começar por aí. É normal a culpa e nós precisamos sentir quando nós erramos, né? Só que quando a gente erra e a gente entende que a gente errou, a gente tem essa consciência de que a gente errou, e aí vem o arrependimento, né? A gente se arrepende que eu não devia ter feito aquilo. Aí eu tento consertar o meu erro, eu peço perdão, né? Me arrependi, peço perdão. Muitas vezes até tento reparar aquele erro, mas passado o tempo, eu me sinto culpada, como se eu ainda estivesse devendo. É essa sensação, Lúcia? Exatamente. Pelo que você falou, eu entendi que a culpa, ela, por mais que ela é dolorida, mas ela tem uma função, né? Nós precisamos, porque é ela que nos mostra, né? Quando nós erramos, ela nos faz perceber que erramos e que precisamos reparar, nos arrepender, pedir perdão a Deus ou a alguém, ou as duas coisas. Então, ela tem essa função de correção, autocorreção. De autocorreção. Porém, ela se torna um problema quando, mesmo depois que eu pedi perdão a Deus e a pessoa, depois de muito tempo ela continua como um fantasma, né? Aí. Me assombrando. Isso. Então aí é que ela passa a ser um problema de verdade, né? Isso aí. Aí se torna um grande problema, né? Porque ela vai te paralisar. Esse sentimento de culpa, ele te puxa para trás. Verdade. Então existem alguns fatores que podem estar contribuindo para isso. Em primeiro lugar, a autoexigência. Isso aí, a pessoa que é muito exigente consigo mesma. Ela se arrependeu, ela entendeu que ela estava errada, se arrependeu, ela fez todos os concertos que ela tinha que fazer. Mas esse tipo de pessoa, ele sempre vai achar que ele teria que ter feito mais.
Que o arrependimento, o pedido de perdão, ser perdoado, e a reparação dentro do possível, porque tem coisas que você pode fazer as reparações, tem coisas que você não consegue fazer as reparações. Ainda que você receba o perdão, você tem que ter consciência de que você não consegue reparar aquilo. Mas ainda que ela consiga reparar, ela sempre vai achar que ela teria que fazer mais. Pessoa muito exigente, dificilmente ela vai conseguir ficar sem esse sentimento vindo à tona toda hora. Qual a sugestão que você dá para a pessoa que está exatamente vivendo, passando por esse problema? Então vamos lá. Eu vou dizer que seja a solução, mas eu vou dar um caminho para ser trilhado, né? Às vezes a pessoa pediu perdão a Deus, pediu perdão às vezes a quem tinha que pedir, mas ela mesma não se perdoou, né? Então, esse já é um outro fator. Esse aí já é um outro tipo, né, de situação que a gente chama de falta de auto-perdão. A falta de auto-perdão é exatamente isso. A pessoa não conseguiu realmente se arrepender. Ela até quer se arrepender, ela até tentou se arrepender, mas lá no fundo ela não conseguiu se arrepender. Entendi. Então quando ela não consegue realmente se arrepender, lá dentro mesmo do coração dela, da mente dela, do entendimento dela, o que acontece? Ela não consegue se perdoar. Tem um arrependimento superficial pelas circunstâncias. Na verdade, a pessoa, pelo que você está falando, a pessoa se arrependeu das consequências do erro. Exatamente. Se arrependeu porque aquele erro trouxe consequências, Isso. né? Como você disse, às vezes foi envergonhada, às vezes publicamente. Sim. Estamos vivendo dias que tudo é filmado, tudo É verdade. gravado, tudo é fotografado. Então, Sim. a pessoa, às vezes, como a gente vê, às vezes a pessoa vem em público fazer um pedido de perdão, mas você vê que ela só está arrependida pelas consequências, mas não pela atitude. Ela não verdadeiramente se arrependeu. Então, pode ser esse o caso, Pode ser um dos casos. Pode ser um dos casos. Possivelmente, com o passar do tempo, a pessoa vai sendo, né, afligida pela consciência. E nós temos esse outro fator, que seria consequências persistentes. Por que eu fico com esses pensamentos de culpa toda hora e tal? Por quê? Porque o meu erro, aí não entra a falta do arrependimento genuíno, mas eu me arrependi genuinamente. Mas as consequências permanentes ou persistentes, eu errei, mas o fato de eu me arrepender e pedir perdão e desculpa não vai gerar ausência da consequência. As consequências virão. E tem consequências que são para sempre. Para sempre. Não tem volta. Não tem como. Algumas consequências o tempo consegue diluir e fazer aquilo desaparecer. Existem coisas, situações que não tem jeito. Por mais que você realmente, né, se arrependeu, verdadeiramente se arrependeu, mas todo dia você olha, a consequência te faz lembrar da escolha que você fez. Você tem dificuldade com isso, pode ser as consequências duradouras. Então, toda vez que você olha para aquela situação, você vai lembrar. E toda vez que você lembra, você se sente acusado, você se sente, né, meio moído com aquilo, porque traz a lembrança, né? Verdade. Na verdade, você nem consegue esquecer, porque está ali na sua frente todos os dias. Esquecer. Então, essa também é uma das questões. A outra questão é a questão espiritual. Nós temos um acusador. Verdade. E esse acusador, ele não dorme, ele não descansa. E ele vem o quê? Para acusar, é aí que entra aquela questão que você falou assim, por que eu me sinto indigna de estar recebendo o bem, né, de usufruir de algo bom, porque eu errei assim, eu fiz isso, eu não me sinto digna, por causa da questão espiritual. O acusador, ele vai te acusar para que você não tenha paz, para que você não tenha sossego, que você não se sinta merecedora de estar vivendo o que você está vivendo, porque você se sente culpada. Então é uma ferramenta muito poderosa que ele usa para fazer você se sentir indigna e muitas vezes abrir mão de um bem que você está recebendo de Deus, tá? Porque você se sente culpada, porque ele está te acusando disso. Verdade. E isso é muito forte, muito poderoso. Até se sentir assim, quando alguma coisa também não vai bem, né? Você achar que é por causa daquilo. Também, né? Isso aí, também, essa parte também é muito comum. Uma coisa se frustra na nossa vida, a gente sempre vai atribuir buscando alguma coisa, foi porque eu fiz isso, foi porque isso, foi porque eu não fui perdoada ainda por Deus, não é isso? Porque eu não fui perdoada, Deus está me punindo por isso. Então, o diabo ele é especialista nisso. Verdade. E uma outra coisa assim que a gente também tem, que a gente precisa aprender a lidar com isso, que são as associações de memórias. As associações de memória, elas funcionam como? Quando a gente pratica algo que é desagradável, que traz, né, um malefício para a gente ou para algumas pessoas, né, as pessoas que estão à nossa volta, a gente precisa sempre lembrar que existem muitos elementos naquela cena. Muitos elementos, né? Perfumes, né, os cheiros, estações do ano.
existem muitas coisas que vão lá na frente, você vai se deparar novamente com elas vão se manifestar, porque imagina, primavera, verão, outono e inverno, você se depara todo ano. Perfumes, vira e mexe, você vai encontrar. Músicas, ambientes. Que faz, você chega e ouve alguma coisa que te faz lembrar. Isso te volta naquela situação, né? Que são, a gente chama de associações emocional profunda. Então você começa a associar uma temperatura, tipo inverno, frio, aquele acontecimento. Então ele vai trazendo à memória aquele acontecimento. Por quê? Porque foi no inverno. Aí toda vez que chega o inverno eu tenho aquela sensação, né? Uma data, um perfume, enfim. Mas a gente ouve a pessoa comentando, nossa, nessa data eu me sinto bem, que aconteceu tal coisa. E aí ela vai trazer à memória aquele acontecimento, né? Ela traz à memória isso. E aí quando você se depara com aquela cena, né? Novamente, então vem essa carga emocional de culpa. Eu começo a me sentir culpado. Aí vai trazendo as lembranças, né? São caixinhas de memórias, abrem. E aí quando elas se abrem, vem novamente. Você revive aquela situação como se você estivesse cometendo agora aqueles erros. É verdade, exatamente. É essa muito sensação. forte. Muito forte. Porque a culpa, ela tem o poder de sugar você lá para o passado. Sequestra, né? Isso, ela te sequestra. E aí você fez uma pergunta. Tem alguma coisa errada comigo? Não. Não tem nada de errado. Isso é comum. Dentro desses fatores que eu falei aqui, cada um vai se encaixar dentro dele e precisa sair, né? Você precisa sair disso, você precisa ser resgatado disso. Mas é comum. Interessante que só da gente falar, né? A gente já começa a entender o funcionamento e já se torna mais leve, né? Isso aí. Você começa a perceber como que funciona e você, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aí. Foi exatamente essa sensação que eu tive. Então já começa a ficar mais leve, né? Isso aí. Então a gente já começa a entender como que é o funcionamento, é muito interessante, isso. Né? Quando você tem conhecimento das coisas, fica mais fácil de você lidar com elas. Verdade. A falta de conhecimento, até mesmo daquilo que eu estou sentindo, é por que eu estou sentindo. Verdade. Né? Só da gente entender. Isso aí, eu preciso entender como que isso chegou a esse estágio, como? Não é isso? E como eu posso fazer para me libertar disso? E quando eu percebo que não é só comigo que acontece, todo né? mundo. Isso aí. Porque alguém se encaixa em algum desses pontos aqui. Porque a gente precisa sair desse lugar, que é o lugar do vitimismo, só acontece comigo, só eu que sinto isso, só eu que erro. Não, todo mundo erra, todo mundo tem as mesmas sensações. A diferença aí, no caso, é como eu posso mudar essa história. O que vai diferenciar um do outro eu não quero ficar nesse lugar. Esse lugar não é meu, não me pertence. Se tem um lugar que não te pertence, é o lugar da culpa. Glória a Deus. A culpa serve para mostrar o quanto eu me transformei. Quando eu penso nisso, eu me sinto triste, é para eu olhar e falar assim, poxa, então é sinal de que eu evoluí. Eu não concordo com as coisas que eu fazia, isso me incomoda. Muito importante. Fiz. É importante muito isso. Muito importante esse ponto que você acabou de falar. Eu reeditar o meu olhar, né? Se eu olho, se esse sentimento vem e me entristece e me deixa nesse lugar tão desconfortável, é porque eu não sou mais aquela pessoa. Exatamente. Né? Porque realmente eu me arrependi e eu não sou mais aquela pessoa. Então eu não devo ficar tão triste com esse sentimento e entender que ele está me mostrando que eu não sou mais, né? Que eu mudei e hoje eu sou uma pessoa diferente. Exatamente. Muito bacana, o jeito da gente olhar. Né? E aí quando você começa a ter esse olhar, automaticamente você não vai querer ficar se remoendo ali, remoendo você consegue aquilo. sair. Você consegue sair. Outra maneira também, além dessa, né? Porque é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer, porque falar aqui é muito fácil. Mas quando isso bate em você, isso é muito forte. Se você realmente não tiver isso muito ali firmado na sua consciência, entendendo que isso vai acontecer, de que você precisa lutar contra isso, com esses tipos de pensamento, trazer à memória o que me dá esperança. Um pensamento que me dá esperança é olhar e falar, poxa, eu melhorei muito. Isso. É um pensamento, isso vai me ajudar. E o outro em primeiro lugar, eu preciso saber que está na mão de Deus absolver e condenar. Então, esse Deus é o mesmo que diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu lanço eles nas profundezas do abismo, nas profundezas do mar. Quando houver arrependimento, quando você confessa, você se arrepende, você deixa, Deus te entrega um papel branco na sua mão. Glória a Deus. Então, quando a gente está nesse lugar, a gente precisa trazer a memória o que nos dá esperança. O que dá esperança é que Deus perdoa. Glória a Deus, é verdade. E do mesmo jeito que nós temos um acusador que insiste em lembrar, né, em nos lembrar, nós temos um redentor. Isso. Nós temos um remidor. A partir do momento que você se arrepende, confessa e deixa, o sangue de Jesus Cristo,
ele é poderoso, ele é suficiente, não para cobrir, mas para arrancar, para apagar. Isso é tão poderoso, que a gente não consegue estar nesse lugar de receber essa bênção, esse perdão, e realmente abandonar e não fazer mais, e também não ficar lembrando toda hora. Jesus não fica acusando, Jesus não fica falando, olha o que você fez, olha. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele apaga com o sangue dele. Ele simplesmente apaga. Então, o que fazer quando eu estiver assim, quando esses pensamentos, né, vierem e quiserem me arrebatar? Não deixa. Traz a memória o que dá esperança. E também oração, leitura da palavra e a fé. Levar os pés da cruz, né? Se você está sofrendo, né, por esses pensamentos intrusivos, que geralmente inquietam e impedem você de avançar, porque você começa a se sentir indigno, você não consegue se perdoar, você não consegue liberar perdão, né, às vezes até para o outro, muitas vezes. Lembra que Jesus, ele esquece, ele apaga, ele lança nas profundezas do abismo, quando a gente se arrepende, confessa e deixa. É verdade. Né? E busca a palavra de Deus, conhecer o poder do perdão. Jesus morreu, foi exatamente para nos perdoar. Verdade. Para que grande verdade. O sacrifício dele tivesse autoridade sobre as nossas vidas. Então, quando eu nego isso, né, quando eu não aceito o perdão, eu estou negando o sacrifício dele. Verdade. Eu estou invalidando tudo que ele fez na cruz, tudo que ele conquistou por mim e por você na cruz. Então, perdoe-se. Perdoe-se. Não seja tão exigente com você mesmo, com você mesma. Né? A gente, às vezes, se critica muito. Aprenda a lidar com essas questões à luz da palavra de Deus. Né? Que Deus possa, nesse bem rápido podcast, que eu espero que não tenha demorado muito, mas que essas poucas palavras possam trazer paz e alegria para a tua vida nesse dia e em todos os dias da sua vida. Sempre que tiver assim, volta lá, escuta de novo esse podcast, porque tem palavras de vida fluindo aqui nesse podcast. Que Deus abençoe a sua vida. Espero, Lúcia, que eu tenha te ajudado um pouquinho. Como sempre. É lógico que tem muita coisa que a gente poderia destrinchar aqui, mas o tempo é curtinho. Então, assim, é só uma breve explanação. Mas esses pontos são pontos chaves. Importantes, né? Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém.